Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Josué, capítulo 1, Josué, capítulo 1, e eu quero ler com você a partir do verso de número 10, Josué, capítulo 1, a partir do verso de número 10, e nós vamos ler até o verso de número 18. Irmãos, nessa semana, nós vamos, como igreja, dar um passo muito importante. A vida da gente ela é feita de decisões. E depois de 2 meses de namoro, nós vamos agora dar um passo que é de assinar os papéis para fazer e transformar o namoro num casamento. Aí você vai me perguntar assim, pastor, você está falando exatamente do quê? Qual foi a parte do culto que eu perdi? Porque às vezes a gente está no culto e dá aquela cochilada gospel, não há problema. Entendeu? Eu prefiro, quem tem sono, eu prefiro que venha para a igreja. O melhor lugar do mundo para você dormir é aqui. O ar-condicionado está ligado, tem louvor, o Senhor se faz presente, uma palavra boa, eu não tenho problema. Eu já pastoreei uma igreja que tinha um casal que eles sempre sentavam na primeira fileira, família do Sandro, eles sentavam na primeira fileira, os dois dormiam todo culto, e eles eram tão afinados, até nisso, que ela dormia sempre olhando para baixo e ele sempre olhando para cima. E um dia alguém falou assim, pastor, o senhor não se preocupa deles estarem dormindo aqui? Eu falei, não, estão vindo. E nem Deus se chateia, porque qual é o pai que se chateia com o filho que dorme no colo? Né? Então o pai fica na benção. Então você estava pensando assim, pastor, já está falando em casamento, eu nem cochilei hoje, que história é essa? Irmãos, a coisa de 2 meses atrás, nós começamos a falar sobre a possibilidade de alugarmos essa loja ao lado, para que nós pudéssemos pensar na expansão da igreja. Eu lembro quando meu pai esteve aqui em março, ele me fez a seguinte pergunta, Tércio, o espaço que vocês têm hoje é suficiente? Eu falei, para culto sim. Pela manhã a gente sempre tem um número menor, à noite a gente aumenta o número de assentos, se explodir a gente pode fazer 2, 3 cultos à noite, explode a frequência, explode com a gente, mas para os nossos sonhos não. Para aquilo que a gente quer fazer, não. Está pequeno demais. E aí, Deus, eu sempre orei para a loja ao lado prosperar de tal forma que eles tivessem que sair daqui. Tinha irmão orando contra, falando assim, vamos orar para ver se eles vão embora. Gente, não é assim não. Vamos orar para o cara crescer e ter que alugar o maior espaço, o maior galpão do Jaraguá. Aí eles desocuparam. E aí nos foi oferecida essa propriedade. Muito antes dessa propriedade nos ser oferecida, num domingo à noite, um pastor que estava visitando aqui a nossa igreja, a convite do Marcelo Cabe e da Jaqueline, e aqui eu quero abrir um parênteses para dar uma palavra aos azulinos, que são membros da nossa igreja. O único membro da nossa igreja que está autorizado e abençoado para estar no Trapichão hoje é o Marcelo Cabo, que vai estar trabalhando. Você deve vir para a igreja adorar o Senhor, tá bom? Então, se você não é jogador, não é da comissão técnica, o seu lugar é aqui ou em casa, se não puder vir acompanhando o culto. Eu não vou dizer o que falavam na minha infância e adolescência, que dizia, vá para o Maracanã, aí um dia cai, um dia alguém morre, você vai estar lá no meio. Não vou falar isso. Só quero lembrar que da membresia da Acolher, só uma pessoa está autorizada, está assim, autorizada não, está na bênção para estar lá. Não estou dizendo que se você for, você vai ser amaldiçoado, não. Não estou dizendo isso, não. É só um terrorzinho gospel que é para você ficar pensando, vou ou não vou. A coisa do medo faz parte também para a gente manter o povo nos trilhos. Mas aí veio um pastor aqui e ele falou assim,
Ele chegou antes do Cabo e da Jaque e ficou ali na porta e disse assim: engraçado, eu estou vendo essa igreja crescendo para esse lado aqui. Isso foi, salvo engano, outubro do ano passado, a gente nem pensava. E as coisas começaram a acontecer. E quando fomos conversar com o proprietário, representava alugar essa propriedade ao lado, só na questão do aluguel, um aumento de quase 50%. A gente hoje paga 12 mil nesse prédio, paga 7 mil nesse prédio, perdão, alugando ao lado, nós iríamos para aproximadamente 12 mil, 12.500 reais. Fora tudo que vem junto. Luz, ar-condicionado, cadeira, som, nova estrutura. E aí algumas pessoas às vezes me perguntam assim: pastor, o senhor não tem medo, não? Eu vou dizer para você, claro que eu tenho. Mas eu tenho uma outra coisa. Uma decisão na vida de não me deixar ser vencido pelo medo. Gente, todos nós temos medo. Todos nós temos medo. E na quinta-feira foi tão interessante que a gente estava aqui no secreto e a gente começou a falar sobre a história da Acolher. E deixa eu falar para você em rápidos minutos, antes da gente ler o texto. Porque talvez você não saiba como tudo começou, mas a Acolher não surgiu como proposta de ser igreja. E eu, na verdade, não queria mais ser pastor. Eu queria continuar pregando, queria continuar ensinando, mas eu não queria muito estar envolvido com igreja. E o problema, obviamente, não estava na igreja, o problema estava em mim. Até o dia que Deus me convenceu que era hora de voltar. E alguém, então, conversando comigo, falou assim: olha, a irmã Andréia, uma das proprietárias lá do Maceió Marotel, disse assim: pastor, eu tenho 2 dias aqui que o senhor podia vir fazer um culto. Começa um culto aqui. E eu falei: quais dias, André? Ela falou: tem terça e tem quinta. Eu falei: separa a terça, então, que a gente vai fazer. Irmãos, eu não tinha expectativa alguma. E ela falou: pode fazer lá no cenáculo. Tem lugar para umas 60 pessoas. Se apertar, dá 90. O senhor começa lá. E a gente começou ali no cenáculo, na primeira segunda-feira, dia 7 de março. A gente esperava 50, 60 pessoas. Quer dizer, eu, na verdade, esperava bem menos. Botamos 90 assentos. E foram mais de 120 pessoas. Teve gente do lado de fora. Teve gente que foi, nunca mais voltou, porque não conseguiu entrar naquele primeiro dia. E ali nós tomamos uma decisão: vamos alugar o auditório. E aí você me pergunta assim: quanto vocês tinham para alugar o auditório? Gente, nem 5 pães e 2 peixinhos, a gente não tinha nada. Mas já alugamos o auditório. Mas para alugar o auditório, precisa alugar um som. Nós não tínhamos som e nós já começávamos toda terça-feira devendo R$1.000. Eu acordava terça-feira com aquele lembrete: hoje você tem R$1.000 para pagar e não sabe de onde vem. Louvado seja o nome do Senhor. E, irmãos, no tempo que ali ficamos, depois aumentou porque vieram os domingos, depois aumentou porque veio a sala das crianças. Não houve uma só semana que faltou aquilo que nós estávamos precisando. Louvado seja Deus por isso. A gente tinha um gasto com som. E um dia, Deus tocou no coração de uma pessoa e falou assim: olha, eu tenho uma oferta para dar para a igreja. E a oferta que essa pessoa tinha para dar para a igreja são aquelas coisas combinadas no céu que a gente não sabe. Era o exato valor do som que nós precisávamos comprar, e som que nós usamos, parte dele, até hoje. E aí eu lembro como era todo culto. Não era uma igreja, era um acampamento. Porque terminava o culto, desmontava tudo, botava tudo dentro da caixa, dentro do carrinho, empurrava, botava na mala do carro, sempre o carro de alguém, porque eu estava sem carro à época.
levava para casa. Aí, quando chegava na outra semana, tirava, alguém passava lá, botava na mala, levava, montava tudo de novo. Marcando, antes de buscar os meninos na escola, passava, ajeitava o som, ia buscar os meninos, depois chegava correndo. E Deus foi dando crescimento. Um dia, uma pessoa falou assim, eu falava, olha, a gente precisa fazer a transmissão do culto. E quem me conhece, sabe que eu não gosto, eu não gosto de pedir dinheiro. Só que, vamos ser sinceros, você faz alguma coisa sem dinheiro, se você fizer, me ensina. Me ensina a pagar a escola de criança sem dinheiro, alguém consegue? Me ensina a pagar a conta da BRK Equatorial sem dinheiro, se você conseguir, de forma lícita, tá, irmão? Não estou pedindo para você fazer um gato na minha casa, não. Não é disso que eu estou falando, de forma lícita. Se você conseguir, me ensina. E minha irmã me procurou e disse assim, pastor, eu estou vendo o senhor falando sobre transmissão. Quanto é a transmissão? Eu já tinha um orçamento na mão, que era aproximadamente 17 mil reais. Eu falei assim, ô irmã, é um valor aí. Como é que eu vou dizer para uma pessoa que é 17 mil reais? Ela foi conversar com o filho dela. Aí o filho dela falou assim, mãe, a senhora não conhece o pastor Tércio, não? Ele nunca vai dizer para a senhora quanto é. Conta a sua história para ele. E essa irmã veio conversar comigo e falou assim, olha, pastor, eu sei que o senhor não vai me falar nada, então deixa eu te ajudar para que eu possa, para que a igreja possa caminhar. Ela falou, olha, não sei se o senhor sabe, meu pai faleceu. Eu falei, não sabia, meus sentimentos. A papai era um homem que gostava de ajudar pessoas, o senhor o conheceu, e ele deixou um valor significativo para os seus filhos. E eu queria que o senhor soubesse de uma coisa, eu só quero saber o valor. O senhor me diga quanto é, porque nós temos essa herança, não vai nos atrapalhar em nada, é uma forma de honrar a memória do meu pai. Eu falei, irmã, já que é assim, já que é desse jeito, eu vou mandar o orçamento via WhatsApp para a irmã, porque eu não tinha nem coragem de olhar e falar, é tanto. Mandei o orçamento via WhatsApp. No outro dia, ela falou assim, pastor, mande o Pix da igreja. Na outra semana, nós estávamos recebendo já os computadores para fazer a transmissão, a câmera, tudo certinho, e não paramos desde lá. Aí veio o desafio do prédio. A gente tinha que alugar o prédio, mas o prédio não tinha uma cadeira, só tinha o prédio. Só tinha o prédio. E tudo que era prédio que a gente olhava, 14, 15, 19, 20 mil, eu falava, meu Deus do céu, a gente não vai ficar, a gente vai ficar na rua. E um dia, 10 e tanta da noite, uma irmã da igreja me manda um WhatsApp dizendo assim, pastor, olha esse prédio que eu achei na OLX. Quando eu olhei, era esse lugar aqui, fiz contato com o proprietário, viemos eu e o pastor Alcides. E aí você sabe, quando eu cheguei aqui, que ele desceu do carro, ele apontou para mim e falou assim, pastor Tércio, eu lhe conheço. Esse negócio de eu lhe conheço pode ser bom e pode ser ruim. Porque, deixa eu quebrar uma ilusão na sua mente, você não é amado por todo mundo, tá? Tem gente que fala assim, eu não sei porque fulano não gosta de mim, porque a vida é assim, gente. Tu acha que todo mundo vai se apaixonar por você? Quem é você na fila do pão? Para todo mundo gostar de você. É o bonitão da tapioca. Nem todo mundo nasceu como eu, assim, uma unanimidade. Quando ele desce e fala assim, conheço o senhor, conheço você. Eu falei, ai meu Deus, o senhor é amigo do meu genro. Eu falei, que esse genro preste. Foi a primeira coisa que eu falei. Porque se o genro for ruim, atrasa o negócio. Depois virou para o pastor Alcides e falou assim, também conheço o senhor é meu inquilino. Eu falei, que ele pague em dia, Senhor. E ele disse assim, pastor Alcides, o senhor nunca atrasou um dia de aluguel. Na verdade, vence dia 10, dia 4 já está pago. Tirou a chave e falou assim, a chave é de vocês façam como vocês quiserem.
o prédio é assim, e papapá, 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 e nós entramos. Aí vinha o desafio, cadeira. Primeiro culto a gente botou uns ventiladores aqui, irmãos, parecia uma sauna. Só faltava aquelas folhinhas de eucalipto para o pessoal sair daqui desidratado. E aí Deus foi provendo. Meu irmão falou assim, eu tenho um ar-condicionado esse aqui. Eu acho que ele não está bom não, mas acho que presta. Falei, manda buscar. E Deus foi, irmãos, equipando a casa, preparando as coisas. Recentemente a gente tinha uma demanda, a gente não tinha um violão. Nosso violão estava meio dificultoso. Ganhamos um violão, hoje esse pessoal aqui do som, todo mundo com fonezinho no ouvido, coisa linda. Às vezes eu quero falar com o Sandro, eu esqueço que ele está com fone e não está me ouvindo, aí tem que tirar. Um dia eu fiquei com raiva dele, achei que ele estivesse me ignorando, que eu estou falando com ele. Porque para eu ter raiva dele, irmãos, é um segundo. E eu falando com ele, e ele aqui, ó. Eu falei, ai, como tá, mostradinho? Aí, e aí, finalmente, eu lembrei que é o fone. Uma outra mesa, equipamento. Irmãos, tudo Deus tem suprido as nossas necessidades. E eu tenho uma certeza, irmãos, o Deus que nos ajudou ontem, que tem nos ajudado hoje, há de nos ajudar amanhã. Por isso, eu não tenho nenhum medo, ou melhor, eu não sou dominado pelo medo, para que como igreja possamos dar esse passo. E o texto de Josué, ele fala muito ao meu coração, porque o livro de Josué vai falar sobre conquista da terra, sobre promessas que se cumprem, mas também vai falar sobre a participação de cada um neste processo do cumprimento das promessas. Irmãos, a nossa história é uma história de milagres, eu não tenho dúvida disso, mas você precisa entender uma coisa, que não foram poucos os momentos que nós tivemos que arregaçar as mangas para as coisas acontecerem. Não pense você que esse prédio ficou arrumado num passe de mágica. Quem aqui estava no mutirão que a gente fez no sábado antes do culto de inauguração? Varre para lá, limpa para cá. Você vê essas irmãs aí, todas bonitas, poderosas. Você não imagina esse povo aqui, como estava naquele dia. E quando a gente tirava a foto, elas diziam, não publica, não publica, não publica. Porque umas falavam assim, o namorado é capaz de acabar. As que estavam sem namorado diziam, agora eu não vou arrumar. Porque se publicar essa foto, já era. Eu tenho tudo guardado para o dia que elas me fizerem raiva, eu solto na rede social. Foi fácil não. Ou seja, Deus nos abençoa, mas a caminhada é uma caminhada de cooperação. Tem a mão de Deus abençoando, mas tem a mão do homem operando. E o livro de Josué vai falar sobre um Deus que abençoa e de um povo que marcha. Amados irmãos, essa é a nossa história. Nós temos um Deus que abençoa, nós temos um Deus que provê, mas nós precisamos ser um povo em marcha. E para tanto eu queria destacar com você algumas verdades desse texto. A Bíblia diz assim, verso 10, assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento, e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Rúben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse, lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar,
atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês. Aí poderão voltar e ocupar sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenar faremos, e aonde quer que enviar iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. E todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero ser bem objetivo no que preciso compartilhar com vocês hoje sobre um novo templo e um novo tempo. E a primeira coisa que me chama a atenção, e a gente tem falado nesses domingos sobre Jesus, mas eu quero abrir um hiato e voltar no tema à noite, é que novos tempos só podem ser vividos quando, antes de nos levantarmos, já tenhamos ouvido a voz e a direção de Deus. Do verso 1 ao verso 9, Deus vai falando com Josué. A partir do verso 10, Josué se levanta e começa a falar com o povo. Entrar em qualquer empreitada desafiadora, sem ter ouvido antes a voz de Deus, é loucura. Irmãos, tem uns dias aí que eu tenho perdido o sono. E não é insônia. Tem uns dias que, já há mais de uma semana, quando dá 2h57, 2h58, no máximo 2h59, eu acordo. E eu estava falando com a Érica, eu falei, eu não estou entendendo. Todo dia, essa hora, eu estou acordando. Ela falou assim, acho que Deus está te chamando para orar. Eu pensei assim, mas será que Deus não podia me chamar para orar às 5 horas da manhã? Porque se Ele me chamasse às 5, eu pegava de 5 às 6, 6 eu tomava um banho, levava o Caleb para a escola, já estava na moda. Por que tem que acordar às 3, voltar para dormir, para de novo acordar às 6? Porque Ele é Senhor e você é servo. Pronto e acabado. E eu, durante um tempo, me perguntei, Senhor, o que o Senhor está querendo tratar comigo nesse tempo? E eu preciso dizer a você uma coisa, às vezes Deus vai te chamar de madrugada, isso não é um privilégio meu não, tá? Isso não é um privilégio de um pastor ou de líderes religiosos. Às vezes você vai, numa determinada hora, de forma recorrente, perder o seu sono, e talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo, e esse tempo, talvez seja um tempo em que Deus esteja dizendo para você assim, olha, essa hora você não tem mais nada para fazer. Essa hora o telefone não vai tocar, essa hora ninguém vai te mandar mensagem no WhatsApp, essa hora ninguém vai bater a sua porta. Essa é a hora que eu estou separando para que eu e você estejamos juntos. E quando Deus te chamar de madrugada para acordar, posso te dar um conselho? Levanta e acorda. Um dos homens que eu mais admiro é o pastor Elton Rangel. Foi um homem que foi decisivo na minha vida e na minha caminhada com Deus. Um homem de oração. Pense um ser humano para orar. E eu tenho um grande amigo, pastor João Emílio, e nós fomos contemporâneos do seminário, morávamos no mesmo prédio, no seminário, mesmo prédio que o filho do Elton morava, que o Júnior morava. A gente sempre admirou a vida de oração daquele homem.
E um dia o João Emílio falou assim: Tércio, eu quero aprender a orar com e como o pastor Elton. O pastor Elton mora na Espanha, é missionário na Espanha. E ele mandou uma mensagem para o pastor Elton e disse assim: pastor, eu quero aprender a orar com o Senhor. O senhor me ensina a orar? Ele falou: ensino, a partir de amanhã. Ele falou: tá bom. 3 horas da manhã o telefone da casa do João tocou. Gente, se o telefone toca 3 horas da manhã, você pula da cama, você acha que alguém morreu, você acha que alguma tragédia está acontecendo. Ele pulou da cama do outro lado, quem estava? O pastor Elton. Ele: bom dia, ele é bem formal. Bom dia, mancebo. Ah, mancebo, ele nem sabe mais o que é isso. Mancebo é jovem, tá? Fica tranquilo. Bom dia, mancebo. Oi, pastor, tudo bem? Tudo. E com possibilidade de melhorar. Você não disse que quer aprender a orar? Estou te ligando para isso. Ele falou: mas pastor, são 3 horas da manhã. Ele falou: no Brasil. Na Espanha, já são 8 horas da manhã. Aí ele falou: então o senhor não podia ligar às 8 do Brasil também, não? Ele falou: não, esse é o horário. Vá ao banheiro, tome uma ducha fria e daqui a 5 minutos eu te ligo de novo. Desligou. João foi tomar um banho. Sabe aquilo que você não sabe, você está sonhando, se é verdade? Deu 5 minutos, o telefone tocou, ele falou: é verdade. E ele disse: Tércio, que tempo precioso eu passei na presença de Deus. Irmãos, eu quero dizer algo para os irmãos que demanda muita coragem e responsabilidade para falar. Eu não sei todo o percurso que nós vamos trilhar. Eu não sei todas as lições que Deus vai nos dar. Mas eu só estou chamando vocês para a gente avançar. Porque antes de eu me levantar, eu ouvi e recebi uma direção do Senhor. Na sua vida, só se levante, só tome uma atitude, depois de receber uma direção do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: você vai diminuir muitas dores, ou pelo menos quando elas vierem, você vai ter consolo, porque entenda bem, o fato de a gente estar fazendo a vontade de Deus não quer dizer que a gente não vá sofrer. Pedro diz em sua primeira carta que é melhor sofrer fazendo a vontade do Senhor. Ou seja, sofrimento é inerente à condição humana. Você só precisa escolher se vai sofrer fazendo a vontade do Senhor ou se vai sofrer por conta das suas próprias escolhas. Sofrer por estar fazendo a vontade do Senhor é infinitamente melhor, porque ao mesmo tempo que eventualmente vem o sofrimento, sempre vem consolação. Se vem tempestade, sempre vem o Senhor caminhando sobre as ondas para acalmar a tempestade. Eu não tenho, irmãos, todas as respostas, mas eu tenho uma certeza: Deus está nos conduzindo. Josué só se pôs de pé depois que o Senhor falou com ele, e não falou uma vez só não. Irmãos, Deus usou aquele homem em outubro, num culto que eu pedi oração aqui, uma pessoa que não é da nossa comunidade de fé, só vem às terças-feiras, de forma secreta me procurou e falou assim: pastor, eu durante tantos meses, 4 meses, vou ajudar com um valor X para esse desafio que vocês vão seguir aqui. E o interessante é que esse valor X não é para a gente se acomodar, que ele já começou a fazê-lo, é praticamente o valor do aluguel.
Deus levantou uma outra pessoa, me procurou e falou assim: pastor, Deus colocou algo no meu coração para a gente, e eu quero ofertar à igreja, prioritariamente para a ação social. E aí, vida, eu queria dizer para você que louvado seja Deus, as 40 cestas desse mês, nós já temos o recurso para comprar. Aí você vai falar assim: eu não tenho que contribuir, não. Tem, porque o número de pessoas com fome não são só 40 famílias. E aí eu queria que a gente pegasse o pessoal do Conexão, já vou falando de público aqui, para você já ir se comprometendo, e quem sabe no último sábado, a gente fazer uma ação lá na beira da lagoa com o pessoal do Íris. Aquele pessoal lá, tem um camarada lá que ele alimenta 100 crianças por dia, eu não sei como. E a nossa igreja, nesse último sábado, através de vocês do Conexão, vai fazer uma atividade lá com essas crianças, e quem vai dar o almoço, quem vai dar o lanche, vai ser a comunidade Batista Acolher, para a glória de Deus. Irmãos, Deus vai dando sinais, e a gente não pode se acovardar. Josué recebe uma direção do Senhor, e depois que ele recebe a confirmação do Senhor, ele ordena aos oficiais do povo, ele toma uma atitude. Não tome atitude sem ouvir a voz de Deus, só se levante depois de ouvir a voz de Deus. Novo tempo requer de nós uma segunda coisa nesse texto, que é uma unidade, uma uniformidade na comunicação. Irmão, vocês sabem aonde o inimigo talvez mais trabalhe para atrapalhar a gente? É na comunicação. Diga aí, comunicar é difícil demais, irmãos. Eu tenho um amigo pastor, que um dia ele estava, ele, a mulher dele no carro, e eles começaram a ter uma DR. E eu aqui, fingindo que não estava no carro, mas teve uma hora que eu não aguentei, eu dei uma gargalhada, aí eu participei. Porque ela falou assim: fulano, o que você quer dizer com isso? Ele falou: isso, não estou entendendo. E ele falou de novo, ela falou: mas eu não estou entendendo. Aí ele falou: não estou sabendo explicar. Aí ela falou: você não sabia explicar? Você todo domingo prega para mais de 2.000 pessoas, todo mundo sai entendendo. Agora aqui você não vai entender. Faz força na cabeça e me explica. Aí eu não aguentei, eu ria. Eu falei: aí, varão, agora explica para ela. Porque eu mesmo fui na sua igreja hoje e entendi tudinho. Ô, raça desunida. Irmãos, ele chama os oficiais do povo e ele dá uma ordem clara. Houve clareza na comunicação, mas se você continuar lendo o livro de Josué, você vai perceber que houve clareza na transmissão. Irmãos, nós precisamos nesse tempo ser muito cuidadosos com aquilo que nós falamos. Todo tempo de avanço é um tempo de ataque, e uma das ferramentas principais do ataque é através da fala, que gera desunião. Todo tempo de avanço é um tempo de ataque. Eu queria falar uma coisa para você. Nesse tempo, aquilo que você não estiver entendendo, aquilo que você não estiver concordando, aquilo que você não estiver vendo, vá no lugar certo para tirar a dúvida. Josué não podia atender todo mundo, mas tinha os oficiais do povo. Tinha uma liderança. Essa igreja tem uma liderança. O pastor não é o dono da igreja, louvado seja Deus por isso. O pastor não é o dono da igreja, graças a Deus por isso. Há uma liderança nessa igreja, uma liderança formal, há uma diretoria, líderes de ministérios, pessoas que estão envolvidas no dia a dia administrativo da igreja. Não permita que as suas impressões ou que os ruídos de comunicação
que serão plantados nesse tempo, que serão vivenciados neste tempo, nos atrapalham de avançar. Irmãos, imagina, Josué falou assim: olha, manda todo mundo preparar a provisão, porque daqui a 3 dias nós vamos atravessar o rio nesse ponto. Os caras saem para falar com o povo, mais de 1 milhão de pessoas. Imagina agora se essa comunicação está truncada. Imagina se vira um telefone sem fio e um diz vai ser daqui a 2 dias, o outro diz vai ser daqui a 4 dias, só um diz vai ser daqui a 3 dias. A confusão que não seria. Preparem provisões. Aí um levava o lanche, o outro não levava o lanche. Nós precisamos, irmãos, falar juntos e falarmos a mesma coisa. Eu entendo que existem momentos que nós não vamos enxergar, mas ainda assim nós precisamos remar. Eu já disse aqui que lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro, sempre me chamou a atenção, e você, a gente está aí às portas, né, já vivendo o clima olímpico, sempre me chamou a atenção aquele exercício do remo, o esporte do remo. E o que me chama a atenção no remo é que, por vezes, os remadores, eles remam de costas. Eles não estão enxergando o alvo. O técnico está. O técnico vai ali na proa do barco, orientando. Eles não estão vendo para onde estão indo, mas o fato deles não estarem vendo não os impede de remar. Eles confiam na direção do técnico. Irmãos, eu não sou técnico. No máximo, eu sou um distribuidor de colete. O técnico é o sumo pastor. Eu só estou aqui para não atrapalhar o que ele quer fazer. E tem horas que nem eu estou vendo. Mas isso não me impede de remar. Irmãos, que nós tenhamos uma comunicação única. Que nós possamos ter cuidado. Eu gosto muito daquilo que o salmista diz, que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam todas em louvor a Ti, sejam todas agradáveis a Ti. Comunicação clara, uma fala única, uma fala uniforme. Uma terceira coisa que me chama a atenção nesse texto é que Deus está nos chamando para fazermos coisas inéditas. Só se levante depois que Deus ouvir, que ouvir a voz de Deus. Evite os ruídos de comunicação. Mas se prepare para fazer coisas que você nunca fez. Se você quer, e isso pode parecer meio palestra motivacional, mas se você quer conquistar algo que você nunca conquistou, você tem que estar disposto a fazer algo que você nunca fez. Verso de número 11 diz assim: preparem provisões. Preparar provisão literalmente era preparar o lanche, preparar uma marmita, como dizia meu avô, preparar uma matutagem, um farnel para a caminhada. Durante 40 anos, esse povo não precisou preparar lanche, porque a comida vinha do céu. Tudo que eles tinham que fazer era recolher, mas agora era a hora de preparar. Talvez existam coisas na sua vida que ainda não se ajustaram. Talvez você ainda não tenha entrado numa nova realidade, porque você ainda não tenha feito uma revisão e continua preso a antigas atitudes. Olha, tem coisa na vida que só vai mudar quando você mudar. Tem coisa na sua história, na sua família, que só vai se ajustar quando você decidir fazer coisas que você nunca fez. Lá no bairro onde eu cresci, no Rio de Janeiro, na Penha, tinha uma irmã, uma senhora, que pense o marido ruim que ela tinha. Pensou no marido ruim? Multiplica por 10. Chegou na metade dele. E ela era boazinha, um anjo.
Sabe aquela expressão que o povo fala aí? Pisa que cola, cola que pisa. Quanto mais ele pisava, mais grudada nele ela ficava. Um dia ele fez uma presepada lá no meio da rua, eu não lembro o que foi. E ele era bem alto, quase 2 metros de altura, e ela não tinha 1,60. Eu sei que ele fez um negócio com ela, ela deu um salto, abriu a mão e pá na cara dele. Não estou mandando nenhuma irmã bater no marido, por favor. Até porque se a gente apanhar, a gente não vai na delegacia para denunciar. A gente fica até sem graça. Vou fazer o quê? Apanhar e ficar calado. Está mancando por quê, irmão? Escorreguei. Fica até feio a gente falar, não, a mulher me deu uma surra. Né? Então ela foi, pá, deu um tapa nele, mas aquele tapa assim, a gente estava jogando bola, a gente parou, porque deu aquela estalada, plá, aí todo mundo olhou. Aí ele falou, fulana ficou doida. Aí ela falou assim, acabei de ficar. Irmãos, pense no marido bom que aquele homem virou. Não estou mandando você dar um tapa no seu marido para ele melhorar. Em nome de Jesus. Vai chegar os irmãos aqui hoje à noite, tudo com a cara vermelha, dizendo assim, ajeitei meu carro, as irmãs, resolvi meu problema conjugal, pastor. Blanche. Porque tem gente que vai na igreja e ouve tudo errado. Eu já contei que uma vez eu quase morri por conta disso. Um dia eu era pastor da PIB, chegou um camarada com a calça rajada, camisa da Polícia Federal, entrou no meu gabinete e falou assim, eu estou com muita raiva do senhor. Falei, de mim? Minha mulher saiu de casa por sua culpa. Eu falei, por minha culpa? Ela veio na igreja ontem, ouviu a mensagem, chegou em casa e disse assim, o pastor falou para eu sair de casa. Falei, irmãos, o camarada cuidava do paiol da PF aqui, cuidava de todas as armas da Polícia Federal aqui no estado. Falei, esse camarada acabar comigo hoje aqui. Aí eu respirei fundo e falei assim, peraí. Foi ontem isso? Foi. Ontem eu não preguei, não. Aí eu, como diz o povo, por sorte, eu tinha um panfleto de uma conferência de adoração. Aí eu mostrei, ó, aqui, ó, a materialidade. Eu falo e provo. Mato a cobra e mostro o pau. Eu não preguei, estava tendo essa conferência ontem. Quem pregou foi esse aqui, ó, pastor Sidney, lá de São Paulo. Aí eu falei, mas eu já sei o que ele disse. Ele falou sobre a mulher na beira do poço. E Jesus faz aquela afirmação, 5 maridos tiveste, e o que tens agora não é teu marido. Ela só ouviu isso, o que tens agora não é teu marido. Ela já estava mal no casamento, falou, é de Deus, vou me separar. E eu ia morrer. Ela saía de casa e eu ia para o céu. Então, eu não estou mandando você dar um tapa no seu marido, tá? Repito isso. Mas o dia que aquela mulher mudou a atitude, a vida dela mudou. Irmãos, Deus vai nos desafiar a vivermos e a fazermos coisas inéditas. Pode ser que nesse tempo Deus esteja chamando você para orar como você nunca orou. Para viver uma vida de consagração ao Senhor como você nunca consagrou. Pode ser que nesse tempo Deus desafie você a ofertar generosamente como você nunca ofertou. Pode ser que nesse tempo Deus coloque coisas na sua mão, negócios comecem a chegar na sua mão e você fala assim, eu nem sei porque que esse negócio está chegando na minha mão, e aí você vai entender que isso Deus está fazendo para o seu bem-estar, para o conforto da sua família, mas também para que você seja instrumento e canal de Deus na obra. Pode ser que Deus comece a acordar você de madrugada, pastor, eu não tenho condição de ofertar com nada, mas todos nós podemos orar, todos nós podemos participar, nenhum de nós deve ficar de braços cruzados. Deus vai nos chamar para fazermos coisas inéditas. Meu irmão, experimente mudar de atitude em algumas áreas da sua vida. E veja o resultado que isso vai produzir
na sua história. Mas há uma última coisa que me chama a atenção. Não ache que esse desafio não tem nada a ver com você. E aí eu quero falar com você que está aqui no templo, quero falar com você que está em casa, que é abençoado pelo trabalho e pelo ministério desta igreja. Uma das coisas que mais tem ferido pessoas nos nossos dias se chama indiferença. O que se opõe ao amor não é ódio não, irmãos. O que se opõe ao amor é a indiferença. Não permita que a indiferença tome conta do seu coração. Há um momento, a partir do verso 12, que Josué vai falar à tribo de Rúben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés, e os convoca para lutar. No final do verso de número 14, ele diz assim: vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês. O que é isso, pastor? Essas 2,5 tribos, se você voltar lá em Números capítulo 32, verso 33, você vai ver que eles já tinham recebido a terra prometida. A herança deles foi do outro lado do Jordão. Eles já estavam na boa. E Josué disse assim: olha, não é pelo fato de vocês estarem na boa que vocês vão cruzar os braços e ver os outros lutando. Vocês já receberam a terra, só que ainda faltam 9,5 tribos para possuírem a terra. Então vocês vão sair da zona de conforto de vocês. Podem deixar as mulheres, as crianças, os rebanhos, mas vocês vão lutar, vão ajudar os seus irmãos, até que eles encontrem lugar de descanso, assim como vocês encontraram. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Eu sou pastor há 26 anos, pela misericórdia de Deus. Desde os 18 anos, eu estou liderando gente. Esse ano eu fiz 38. Esse ano eu fiz 49. Então, brincando aí, o primeiro sermão que eu preguei foi em 93. Então, eu já estou pregando há 31 anos. Nama nem era nascida. Quantos anos, Nama? 27 anos, olha aí. Nem era nascida e eu já estava pregando. Olha aí, está vendo? 31 anos. E sabe uma das coisas que, por vezes, eu vejo no meio do nosso povo, que machuca, é a indiferença. É quando eu falo assim: eu já estou resolvido, eu já estou de boa, esse BO não me pertence. Eu sempre fui, apesar de ser ruim de bola, os irmãos sabem que a minha carreira como jogador durou apenas 2 minutos, eu entrei, fiz um gol contra, saí, nunca mais voltei. Mas eu gosto muito de futebol. Desde 2017, já há 7 anos eu vivo dentro do futebol, acompanhando carreiras de jogadores. E eu tive a oportunidade uma vez de conversar com um jogador que compôs um elenco do Flamengo do centenário, de 1995, que o Flamengo montou aquilo que se chamava de melhor ataque do mundo: Sávio, Romário e Edmundo. O centenário do Flamengo foi um ano que o Flamengo não ganhou nem concurso de peteca. Se tivesse queimado, o Flamengo perdia naquele ano. Foi um ano só para fazer raiva.
Eu tive a oportunidade de conversar tempos depois com um jogador. Eu não sei porque eu falo isso, aí o palmeirense lá atrás começa a sorrir. Irmão, o irmão está perdendo. A gente vê. E o Palmeiras não tem mundial, obrigado. Eu posso pregar, o irmão vai ficar rivalizando comigo. Aí depois a pessoa não vai para o céu, fala assim, meu Deus, mas eu sempre fui à igreja, eu cooperei, eu participei, e agora eu estou aqui nesse lugar quentinho. E aí Deus vai fazer a memória, lembra que tu perturbaste o meu servo? Então, meu irmão, em nome de Jesus, segura sua revolta aí. Vai. O único mundial que ele tem é aquele ventilador da casa dele. Ora por ele aí. Mas aí eu conversei com um jogador desse time, ele falou comigo assim, pastor, a gente não ia correr para o cara que estava ganhando 200, 300, 400 mil. Eu ganhando 10. Me matando lá atrás. E o cara lá na frente, marcando gol, gravando musiquinha que ele era bad boy. Treinar para quê, se eu já sei o que fazer? Eu e parte do grupo, a gente decidiu, a gente não vai se matar por esses caras. Eles que façam. Irmãos, às vezes, a gente tem esse sentimento. E eu não vou dizer que esse sentimento não possa visitar o meio do seu coração e que ele não tenha até uma certa dose de legitimidade. Mas eu preciso dizer a você que nem todos os sentimentos que são legítimos são por Deus autorizados, são por Deus abençoados e devem fazer morada no nosso coração. Nós não sabemos o nome desses oficiais. Nós não sabemos o nome dessas lideranças. Na verdade, o nome que entrou para a história foi o nome de Josué. Mas a gente sabe de uma coisa. Esse pessoal das outras 2,5 tribos saíram de sua zona de conforto e se dispuseram a lutar. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse passo que nós estamos dando, como tantos passos que vamos dar como igreja, eles não têm a ver com o pastor e com a diretoria. Eles têm a ver, sabe com quem? Comigo e com você. Deus há de nos abençoar, ao passo que nós nos dispusermos a caminhar. O brasileiro leva isso para todas as áreas, né, da vida. Tem isso no futebol, tem isso nos mais variados empreendimentos, a gente leva isso para a política. O fato de você não ter votado num determinado candidato não diminui o seu compromisso de orar por ele, nem de torcer e esperar que ele faça um governo, seja lá em que instância for, municipal, estadual, federal, o melhor possível, porque não tem como dar ruim para todo mundo, só dar bom para você. O avião cair, só você, MacGyver, seu sobrevivente. Nós precisamos vencer isso, irmãos. Isso que é tão presente na nossa cultura, mas que não pode estar presente na vida da igreja. O John Stott, aqui eu quero concluir de verdade, ele dizia que a igreja precisa ser um espaço de contracultura. Um lugar onde a cultura e os princípios que regem a sociedade serão vencidos por um grupamento cuja cultura e os princípios sejam regidos pelo céu. Só nos levantaremos depois de ouvir a voz do Senhor. Estamos dispostos a fazer o que nunca fizemos, e talvez o que você nunca fez,
foi mergulhar no profundo da oração. Mas nós não ficaremos na nossa zona de conforto. Eu já conquistei. Esse problema não é meu. Não. Nós somos um corpo, irmãos. Isso não é um problema. Isso é um desafio que não é meu. Esse é um desafio que é nosso. E sabe de uma coisa? Como em tantos os outros, nós vamos dizer assim um dia, ó, não foi fácil não. Irmãos, vocês pensam que eu arrumava a caixa de som com alegria? É. Eu lembro de um dia que o Oswaldo foi me buscar em casa, e a gente botando som, botando pedestal, ele falou assim: pastor, parece que um bicho te mordeu, que cara é essa? Eu falei, é a única que eu tenho. Nesse calor, carregando esse peso, você acha que eu estou feliz, é? Ele falou, não está não? Eu falei, estou muito feliz. Não por carregar o peso, mas por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus vai fazer, e por aquilo que nós vamos colher. Eu quero convidar você, para que nós juntos vivamos uma história de milagres, para a glória de Deus. Vamos adorar o Senhor.